Olá, queridos, dando continuidade ao nosso tema de hoje, será que Jesus era batizado com o Espírito Santo? E nós começamos a falar ali da experiência que ele teve no batismo de João, e quando ele disse que os discípulos seriam batizados com o mesmo batismo que ele era batizado, e a gente identificou que ele estava falando desse batismo com o Espírito Santo. E nós terminamos falando acerca da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, no Antigo Testamento, falando da promessa de que o Espírito Santo viria sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens, sobre os idosos, viria o Espírito Santo, eles iriam ter sonhos, visões, iriam profetizar, coisa que era que acontecia apenas com um grupo seleto no Antigo Testamento, agora seria agora aberto para todos. Ele está dizendo aqui, numa experiência que iria atingir todas as classes sociais. É mais ou menos isso, iria atingir a sociedade de uma forma geral, que é a experiência do revestimento de poder. E ele chama de promessa, ok? Eu queria confirmar com você, e essa promessa aconteceu no Pentecostes, eu queria confirmar isso lendo com vocês Atos 1:4, que diz assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse: que de mim ouvistes. Ou seja, eles deveriam aguardar a tal promessa do Pai. Essa promessa se refere a Joel 2:28, a gente vai confirmar já no próximo texto. Atos 1:5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, ele estava falando que o batismo de João batizou com água, mas haveria o batismo com o Espírito Santo depois desses dias. Certamente que ele está fazendo uma associação do batismo com o Espírito Santo com a promessa de Joel 2:28. Vamos ver aqui Pedro, após a experiência do Pentecostes, ele explicando o que aconteceu quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. E Pedro então explica essa experiência, e ele vai nos trazer mais informações. Atos capítulo 2, versículo 15, diz assim: pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele vai fazer uma associação ao texto de Joel 2:28. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então perceba que Pedro está explicando a experiência do Pentecostes, e ele está falando que a promessa então se cumpriu, de Joel capítulo 2, versículo 28. Isso aponta claramente para duas experiências distintas. O novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, certo? Vem fazer morada dentro de nós. Isso aconteceu com os discípulos em João capítulo 2, a partir do versículo 20, quando Jesus, após ter ressuscitado, já havia sangue derramado pelos discípulos, faltava eles nascerem de novo. Em João capítulo 20, versículo 20, ele vai dizer: Pai seja convosco. E tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele exato momento, os discípulos nasceram de novo. Ali é uma experiência, certo? Aqui é uma outra experiência. O batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência que tem uma evidência, que é o falar em línguas, ok? Existem pessoas que não acreditam que essa seja a evidência, mas não tem como negar que são duas experiências distintas e que os discípulos precisavam tê-la. Assim como Jesus era batizado com o Espírito Santo, os discípulos também, eles precisavam ter essa experiência. Mas nós não temos relatos na Bíblia de que Jesus falava em línguas. Isso é uma coisa que a gente não tem como provar. E nós temos que ser honestos, certo? No tocante à interpretação da Bíblia, temos que ser honestos. E Jesus, não existe passagem ele falando em línguas, mas tem passagens que mostram que ele é batizado, como aquelas duas que eu já mostrei. A próxima que eu vou mostrar, ela vai terminar de tirar a nossa dúvida, que Pedro continua explicando a promessa, e lá no versículo 32 de Atos 2,
ele diz: ora, este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Preste atenção no próximo. Aqui vai dizer exatamente que Jesus era batizado. Ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, vírgula, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então Pedro está dizendo que Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Qual era a promessa? Joel 2,28, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do poder. Ele afirma que Jesus, ele foi exaltado à destra de Deus e ele recebeu a promessa do Pai. Ou seja, ele também era batizado com o Espírito Santo. Ele fala que ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Se os irmãos lembrarem, em Atos 1,5, Jesus disse que iria derramar o Espírito Santo sobre ele. João também, no texto que a gente leu, disse que Jesus iria batizar com o Espírito Santo também. Não é? Então nós vemos aqui que Jesus era batizado com o Espírito Santo, porque ele mesmo, ele batizou os discípulos por ocasião do Pentecostes e é aquele que continua batizando até hoje os crentes. Eu queria mostrar para os irmãos que Jesus Cristo, ele não tinha o Espírito, ele era igual a nós, estava na condição de homem, não tinha pecado algum, ok? Também como nós não temos pecado algum. Se alguém tem dúvida disso, pode ler a carta aos Romanos. A Bíblia fala que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A Bíblia diz que nós temos pecado nenhum. A Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos pecadores, ou seja, está no passado. Então nós temos santificação por causa do sangue. Deus olha para nós, nos vê puro, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A prova de que nós somos santos, se você quer saber uma prova maior, é que o Espírito Santo é a pessoa mais santa do universo, junto com Deus e junto com Jesus, ok? Pronto. O Espírito Santo só podia habitar em Deus. É a pessoa mais santa. Deus te considera tão santo que o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Não podia habitar antes por causa do pecado. Não podia habitar em nenhum crente da antiga aliança por causa do pecado. Mas hoje, ele pode habitar dentro de você porque ele considera você santo, ok? Então, só para você se desligar de estar interpretando a Bíblia segundo uma mentalidade da sua natureza caída. Nós temos que acreditar na Bíblia. A Bíblia fala que ele nos tornou santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, nós não temos pecado algum por causa do sangue. A nossa consciência tem que estar cativa à palavra de Deus, como diz Martinho Lutero. Mas nós vamos aqui continuar mostrando que Jesus, então, ele tinha o Espírito Santo nele e ele próprio tinha o batismo com o Espírito Santo, como a gente já provou. Agora tem um texto que mostra que ele repartiu do que ele tinha conosco. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ele acaba por repartir do que ele tem, ok? A Bíblia diz que ele não tinha o Espírito por medida, ou seja, a diferença de Jesus para nós é que a porção sobre a vida dele era na força máxima. Ele operava nos 9 dons do Espírito: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, o dom da fé, operação de milagres, dons de curar, profecia, variedade de língua, interpretação de língua. 9 dons. Também operava nos 5 dons ministeriais: mestres, profeta, apóstolo, evangelista e pastor. Ele operava nos 5. E quando ele foi elevado aos céus, ele repartiu do que ele tinha com o corpo, com a igreja. Eu queria mostrar isso em Efésios 4:7. Diz assim: mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Ele repartiu. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, do que ele tinha, ele repartiu com o corpo. Ele repartiu conosco, ok? Então, o nosso Cristo, ele repartiu do que ele tinha. Então, ele era batizado com o Espírito Santo. Nós lemos e nós provamos aqui, mas não existe evidência de que ele falou em línguas. Isso a gente não tem. Ok, meus amados irmãos? Então, fiquem na paz de Cristo. Assine aí, clique fazendo a inscrição. Dê um like, dê um gostei. Também você pode ter acesso ao e-book As 3 Chaves para se interpretar a Bíblia. Estou deixando ele aí de graça para você. Se você está nos vendo pelo YouTube, tem um linkzinho aí para você baixar. O e-book vai ficar sendo seu.
ok? Também que você possa adquirir o nosso curso avançado de escatologia. Eu vou deixar aí também o link para você ter mais informações. Então fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.